Esse curso é uma iniciativa do SET Saúde, né? Todos sabem, né? O SET Saúde tem alguns braços, um dos braços é direcionado para a formação de recursos humanos, que é coordenado pela professora Sheila, e é dentro desse braço do SET Saúde que esse curso se insere, onde eu estou participando com muita alegria. Continuando o que nós vínhamos falando, né? Que ainda falando sobre os conceitos em ensaio clínico, né? Mais um conceito é o conceito que chama-se muito em português de mascaramento, né? Em inglês o pessoal usa também mascaramento, mas o termo que me parece melhor é cegamento, blinding, porque um sujeito, a máscara é para tampar o rosto, né? Para impedir a visão, né? O Zorro usa máscara, o Batman usa máscara, o Coringa, eu acho que usa máscara também. Todos eles usam máscara e continuam enxergando. Então, o certo seria vendamento, né? Que é uma venda ou cegamento. Mas, enfim, o que é isso? É quando algum componente que participa do estudo não sabe o que está acontecendo em termos de designação. De uma forma geral, o melhor dos mundos é quando nem o participante, nem o investigador, nem a pessoa que coleta os dados e nem a pessoa que analisa os dados sabe quem é que está no braço intervenção e quem é que está no braço controle. Esse é o melhor dos mundos. O que isso evita? Evita, sobretudo, o cegamento. Ele tem dois grandes objetivos. Evitar dois vieses muito importantes, que é o viés de performance e o de detecção. O de performance é aquele quando você sabe qual o braço tem o quê, você, mesmo que indiretamente, ou às vezes sem querer, às vezes por querer, você dedica mais atenção ao braço intervenção, porque você quer que o braço intervenção se mostre superior. E de detecção a mesma coisa. Detecção é justamente quando é o que você identifica, seja desfecho, seja evento adverso. Você não quer, se você sabe qual é o braço da intervenção, e aí chega o participante e diz, eu tive dor de cabeça. Mas foi forte essa dor de cabeça? Durou muito tempo? Ou foi só um pouquinho? Foi pouquinho, né? Ficou boa logo, não sei o quê. Realmente ficou boa, né? Aí ele não registra aquilo como um evento adverso. Então, são dois vieses que o mascaramento ou cegamento dificulta, né? Impede. Só que a gente tem que ter a ideia que o duplo cego, o que é duplo cego? Duplo cego é quando nem o participante, nem o investigador sabem quem está tomando o medicamento, quem é do braço intervenção e quem é do braço controle. Como eu falei, tem o duplo cego, tem o triplo cego, são termos que são utilizados, mas cada vez menos. A tendência hoje em dia não é dizer cego, duplo, triplo cego, é simplesmente dizer quem está cegado, quem está cego, quem está mascarado, quem está blind para aquele braço. Então, às vezes, o nosso estudo, o participante e o investigador estavam cegos para o braço intervenção. Então, o ideal é que a gente identifique um por um quem que não está sabendo. Mas, embora aqui, usando o texto literal do artigo do Schultz, aliás, sempre que vocês virem qualquer artigo escrito por Schultz, esse Schultz KF, que é Kenneth Schultz, ou então Grimes, eu não sei como pronuncia, leiam, porque são sempre artigos sensacionais sobre metodologia. Mas, enfim, embora um duplo cego não indique um delineamento mais robusto, estudos que não são duplos cegos não devem ser considerados automaticamente ruins. Então, embora o duplo cego seja uma marca de qualidade no sentido de evitar esses dois vieses aos quais me referi, de performance e de detecção, a falta do cegamento não significa automaticamente que aquele estudo é um estudo de segunda categoria. Simplesmente que existem estudos em que não é possível fazer o cegamento. Esse estudo aí, por exemplo, que testava a rifapentina com isoniazida uma vez por semana, 12 semanas, versus isoniazida diário, 9 meses, e o desfecho era o desenvolvimento de tuberculose, doença ativa. Não tinha como cegar. Como é que você vai fazer se um dos tratamentos é 2 medicamentos uma vez por semana, o outro é um medicamento diário, 9 meses?
Quer dizer, não teria sentido isso, você encher a pessoa de placebo para dizer que o cegamento, quando o desfecho é tuberculose. Quer dizer, é muito difícil haver uma manipulação desse desfecho ou na condução do estudo. Você dá o remédio, o sujeito toma. Não tem como você... De novo, é o ideal? Não. O melhor dos mundos é sempre o cegamento completo. Mas, eventualmente, não é possível. E o estudo aberto com um desfecho centrado no paciente, em que seja muito difícil a simulação, é morte, tuberculose ativa, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, são desfechos que o sujeito não tem como simular. É um pouco diferente, por exemplo, de um excelente desfecho, mas que é a dor. Um outro excelente desfecho é a qualidade de vida. São desfechos maravilhosos, mas em que é possível haver uma manipulação, tanto por parte do participante quanto por parte do avaliador. Mas um desfecho como esse, tuberculose, não é possível isso. Então, o fato desse estudo ser aberto não diminuiu a sua qualidade. Ele foi publicado no New England Journal, um estudo espetacular. Muitos pesquisadores confundem blinding, cegamento, com a locação oculta. Lembram-se quando eu falei das 3 etapas da randomização? Primeira, gerar uma sequência aleatória de números, usando computador, tabela, moeda, não importa. Segundo, a alocação oculta, ou seja, uma vez gerada a sequência aleatória de números, então tem aquela sequência. Os números, não importa quais são os números, foram aleatórios, mas vai ter número par e vai ter número ímpar. Então, quem fizer distribuir o medicamento, por exemplo, vai distribuir assim: o medicamento A vai para todo número ímpar, o medicamento B vai para todo número par. Então, os 3 primeiros números foram ímpares, os 3 primeiros participantes vão tomar o braço A. Depois vem o número par, o próximo participante vai tomar o número B, etc. Alguém vai ter que pegar esses números aleatórios e linkar com o tratamento a ser tomado. Esse alguém não faz parte do grupo de pesquisadores, é alguém de fora. Então, ele vai... Estou dando um exemplo aqui, isso hoje em dia é feito por computador, numa central, mas antigamente, quando não era assim, o que se fazia era o seguinte: uma pessoa, normalmente o farmacêutico do estudo, que não lidava, nem coletava a informação do participante, nem dava o medicamento, ele simplesmente ficava na farmácia e fazia isso. Ele pegava, o número par vai tomar o medicamento A. Então, ele botava no envelope o número 1, ou seja, o primeiro participante, caiu um número par para ele. Então, ele botava dentro do envelope, braço A. Aí o segundo, que é o número par, braço A. O terceiro, braço B. O outro, braço A, braço B. Fazer aquela sequência para cada participante que ia entrando. Então, ele botava envelopes opacos, que ninguém lia o que estava dentro. Cada envelope desse estava numerado por fora, com o número do próximo que chegasse, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Conforme a pessoa era incluída no estudo, chegava na farmácia, batia na porta, aí é o terceiro paciente. Ele dava o envelope 3, abria o envelope 3, via qual medicamento, ou melhor, qual braço ele estava delineado, e entregava para o paciente, ou aplicava no paciente, seja o que fosse, o tal medicamento. Então, essa alocação oculta é fundamental, porque se você gera números aleatórios, mas fica todo mundo sabendo qual é a alocação, acabou a graça do negócio, não tem randomização nenhuma. E, finalmente, a implementação da alocação, que é isso que eu acabei de falar, é quando o enfermeiro, ou melhor, o farmacêutico, pode ser também o enfermeiro, mas quando alguém implementa a sequência aleatória. Então, algumas pessoas confundem a alocação oculta com cegamento. São duas coisas diferentes. A alocação oculta ela evita o viés de seleção e o viés de confusão. Por quê? Porque a alocação oculta garante a randomização. E a randomização evita o viés de seleção, vejam bem, não o viés de seleção da amostra. A amostra é selecionada antes da randomização. Evita um viés de seleção do participante para o braço A ou o braço B, por decisão minha, por interferência minha do pesquisador. Eu acho que esse cara aqui vai responder melhor ao tratamento, eu vou e seleciono ele para o braço que eu quero que ele caia. Ou eu acho que esse sujeito vai ter muito evento adverso, eu seleciono ele para o braço do placebo. Então, é um segundo viés de seleção. Tem a primeira seleção, seleção da amostra.
e pode ter um viés de seleção também no momento da alocação. E evita o viés de confusão. Nós já vimos esse, que é o confundimento, aquela terceira variável, a terceira variável que pode interferir no desfecho. Então, a alocação oculta tem a ver com randomização, evita viés de seleção e de confusão. Já o que nós estamos vendo aqui, mascaramento ou cegamento, evita o viés de performance e o viés de detecção. Eu esqueci qual era o viés que ele estava vendo. É o cegamento. Então, resumindo isso tudo que eu falei, a alocação aleatória oculta é uma coisa que ocorre no momento antes, naquele momento imediatamente antes da randomização, que é assim, que é a distribuição, né? Que é a designação. E o mascaramento é o que ocorre da randomização em diante, ou seja, quando o sujeito, imediatamente antes dele ser randomizado, tem a alocação aleatória que está oculta. Eu não sei para quem é que vai tomar o quê. No momento em que eu randomizo, para um determinado participante, eu dou o medicamento A, e para o outro eu dou o medicamento B, esse momento em diante é que o mascaramento tem importância, ou seja, eu não saber quem é quem, a partir daí é fundamental o mascaramento. Uma coisa importante é que a randomização, a alocação aleatória, é necessária para que haja o mascaramento. Se eu não fizer a randomização, para que eu preciso mascarar? Porque a randomização é que vai fazer com que, aleatoriamente, ao acaso, sem que ninguém saiba como nem porquê, um vai tomar o medicamento A e o outro vai tomar o medicamento B. Se não for feita a randomização, se a randomização for quebrada, o mascaramento passa a não ter valor nenhum, porque todo mundo sabe quem está tomando o quê. Então, para que haja mascaramento ou cegamento, tem que haver randomização. Porém, eu posso randomizar, ou seja, a designação para tomar o medicamento A ou o medicamento B é ao acaso. Ela vai evitar o viés de seleção e vai evitar o viés de confusão. Porém, o estudo pode ser aberto. Eu sei quem está tomando o braço A e quem está tomando o braço B. Só que a designação para o braço A e para o braço B foi ao acaso. Ficou claro isso ou ficou confuso? Professor, só para resumir uma dúvida que eu tenho. Então, o senhor falou porque estava com muito eco, mas eu descobri o que foi, que eu abri 2 vezes a reunião, por isso que ficou com eco. Veja, então, quando aí a alocação é por computador, geralmente, não é isso? Isso já faz alguns anos, isso faz muitos anos isso que é por computador? Faz. Faz, né? Pronto, faz. Aí os números que é um número aleatório, esse que surge, mas nesse Hoje em dia, o computador, o programador, ele gera uma sequência aleatória de números. Aperta se você entrar na internet e pedir alocação, vai aparecer uma série de programinhas, você só bota quantas pessoas vocês querem, ele gera uma sequência aleatória. Ali, ao acaso, vai gerar uma sequência aleatória e aí o sujeito vai designar braço A, braço B, se for mais de um braço, braço A. Essa questão do braço A e braço B. Aí o senhor disse, por exemplo, é o farmacêutico que vai dar o remédio para o braço A, é isso? Não, isso foi designado quando a pessoa faz a alocação aleatória, tanto faz qual é o braço A e qual é o braço B, não importa. Um dos braços vai ser intervenção, o outro vai ser o placebo. Qual vai ser o placebo, qual vai ser a intervenção, não tem a menor importância, desde que o braço A, caso seja o placebo, seja sempre placebo, e o B seja sempre intervenção, ou vice-versa. Então no final das contas, assim, veja bem, ninguém sabe quem está coordenando o estudo, por exemplo. Então, eu vou lhe dizer mais ou menos, porque eu participei do ensaio clínico, não é? Eu participei como uma pessoa indicando o paciente, tá certo? Uhum. Então, tem um paciente aqui com critério de inclusão. Aí a gente ligava para o centro, né, que randomizava, e aí ele dizia, mas eu não me lembro, porque eu não tinha essa curiosidade na época, né? Ele dizia, é tal número. Esse tal número está na farmácia, é isso? Já se sabe que aquele número Exatamente. Esse tal número, esse número corresponde, digamos assim, por exemplo, se
se o medicamento estiverem dentro de uma caixinha, vamos supor que seja um comprimido, tá? Então, você recebe, vamos supor que o tratamento seja um comprimido por dia durante 5 dias. Então, vai ter uma caixinha com 5 comprimidinhos e essa caixinha tem um número. Esse número corresponde a um dos 2 braços. Entendi. Agora, na randomização aleatória, você vai... O doente... ali alguém sabe quem é placebo e quem não é placebo, não é isso? Não. Não? Se for todo mundo cego, se for não, no caso da randomização, não. Ninguém sabe. Alguém fez essa randomização. Quer dizer, alguém no mundo sabe, mas não no centro de pesquisa. Sim. Normalmente, o centro de pesquisa recebe as caixas numeradas. Então, ele recebe, por exemplo, uma grande caixa, e dentro dessa caixa, por exemplo, tem 20 caixinhas. São 20 pacientes no estudo. Um exemplo. Então, ele tem 20 caixinhas numeradas. Pode ser normalmente não são números simples, 1, 2, 3. Normalmente é o número que tem um número que corresponde ao site, tem outro número que corresponde ao estudo. Então, vamos dizer que é o estudo 03, aquele é o site 01, e o primeiro participante a ser incluído. Então, vai ser 03, 01, 01, 001. Aí tem uma caixa com esse número, tem outra caixa com 002, outra caixa com 003. Então, nessa randomização oculta, então tem os números, não é isso? Só um minutinho. Cada uma dessas caixas vai ter ou o tratamento, intervenção, ou o placebo. Isso está dentro lá de um armário com um farmacêutico, com alguém que vai ser a pessoa que vai distribuir o medicamento. Entendi. Quando você inclui um participante, você telefona para o centro de randomização. Randomização é sinônimo de aleatório, né? Então, você telefona para o centro lá de randomização. Estou incluindo um paciente. Aí o cara vai te dar um número. Tá bom. Ele lá tem uma lista, que às vezes o estudo tem mais de um centro de pesquisa, tem vários sites, ou é de um site só. Então, ele tem uma lista que segue a inclusão. A lista dele, vamos supor, que sejam 10 sites e que o total de participantes sejam 500 pessoas, por exemplo. Então, ele tem lá a sequência de números aleatórios de 1 a 500. O site número 2 liga, ele vai ver, bom, não importa se é o site 2, se é o site 3, se é o site 5, se é o site 6, ele vê na ordem aleatória que ele tem lá. Essa é a 5ª pessoa a ser incluída. A 5ª pessoa, o número é X. Ele vai te informar esse número. Você vai pegar na sua farmácia uma caixinha com esse número e vai dar para o participante. Se tem placebo ou se tem medicamento ativo, você não sabe, a pessoa que está dando remédio não sabe, o paciente não sabe, e quem vai avaliar também não sabe. Supondo que seja um estudo completamente cego. Ou melhor, independente de ser cego ou não, a randomização ninguém sabe. Independente de ser um estudo cego ou aberto. Agora, se o estudo for aberto, no momento que ele é randomizado, a distribuição do medicamento A ou medicamento B é ao acaso. Só que o cara, quando abre a caixinha, um tratamento é uma injeção no músculo, o outro é um comprimido, obviamente que ele vai deduzir que ele está tomando uma injeção e o outro vai deduzir que está tomando um comprimido. São 2 tratamentos diferentes. E alguém no estudo já vai saber. O investigador sabe que a injeção tem um medicamento e o comprimido tem placebo, por exemplo. Então, a randomização continuou sendo, a alocação continuou sendo oculta. Ninguém sabia quem ia tomar injeção, quem ia tomar comprimido. Mas uma vez designado, ou seja, já foi feita a randomização, o estudo dali em diante é aberto ou é mascarado. Entendi. Então, veja, os números da alocação, ele tem que corresponder aos números que o laboratório fez das caixinhas, concorda? Que alguém fez. Que alguém fez, sim. Entendi disso agora. Obrigada, professor. Nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Então, é muito importante entender o seguinte, a alocação oculta, ela reduz o viés de seleção e de confusão. O mascaramento ou cegamento reduz viés de performance e detecção. Então, o cegamento, um ensaio clínico com cegamento, ele tem mais crédito, digamos assim, que o aberto. Porém, quando o desfecho é centrado no paciente é objetivo, como, por exemplo, o óbito, a VE, a tuberculose, o fato dele ser aberto não diminui tanto assim o crédito dele.
Aqui eu estou falando que eu já falei antes, que ao invés de botar duplo cego, triplo cego, hoje em dia é melhor descrever quem é que foi cego ou mascarado. Agora, se você simplesmente diz assim, estudo randomizado, cego, ou duplo cego, ou cego, mas não diz quem é que está cego, isso dificulta o leitor. Quer dizer, eu vejo isso com suspeita. Está entendendo? Porque ele não está especificando quem é que está cego para intervenção. É importante dizer especificamente quem é que foi mascarado, ou cego, ou vendado para intervenção. Um outro conceito que eu quero continuar aqui explorando com vocês é o seguinte: o estudo aberto, ele simplifica o estudo e torna o estudo mais, digamos assim, pragmático. É um termo que vocês vão ouvir eu falando de novo hoje. O que é pragmático? Mais próximo da realidade. O mascaramento, ou cegamento, ele é muito importante, como eu falei, para evitar o viés de performance e detecção, ou seja, na hora de você avaliar o efeito da intervenção. Então, sobretudo quando o desfecho, né? Você mede o efeito da intervenção como? Vendo a quantidade, o número de desfechos, ou a intensidade do desfecho, enfim, avaliando o desfecho. Se é um desfecho que o participante ou o investigador podem manipular, como dor, como qualidade de vida, o fato do estudo ser aberto complica um pouquinho mais, não inviabiliza. Por quê? Porque, senão, como é que você vai fazer estudos de ensaios clínicos para dor, dependendo do tratamento? Por exemplo, tem um ensaio clínico que eu estava participando, e começaram a delinear, que ele partia do princípio de uma injeção de condrócitos na articulação temporomandibular. Você não vai tirar material para fazer condrócito autólogo, quer dizer, da mesma pessoa. Então, o sujeito coleta material para fazer condrócitos e dar injeção no sujeito. Você não vai pegar o grupo controle e tirar o material, fazer condrócito e jogar fora. Não é ético isso. Então, obviamente, que quem estiver no grupo de intervenção vai saber que está no grupo de intervenção e quem estiver no grupo controle também vai saber. Mas qual é o objetivo desse estudo? Avaliar o desfecho dor. Então, é inevitável. O que você faz nesse caso? Quem for avaliar o desfecho dor não pode saber quem é do grupo intervenção e quem é do grupo controle. E aí você tem que ter um cuidado muito grande de alertar o participante a não deixar o avaliador saber, porque senão o próprio participante diz. Idealmente, você deveria acompanhar o participante sendo avaliado pelo avaliador, que seria cego, e a sua missão ficaria ali só para impedir que o participante dissesse para ele de qual grupo ele é. Então, são nuances que só a prática no dia a dia que você vê acontecendo. Agora, já foi detectado, já foi demonstrado aqui o trabalho, publicado em 2007, que um sujeito avaliou 192 ensaios clínicos randomizados que comparavam estatina, um tipo de estatina com outro tipo de estatina, ou estatina com um medicamento que não era estatina, com o objetivo de reduzir colesterol. E o que ele viu foi o seguinte: aqueles estudos com cegamento adequado em comparação com os estudos que tinham cegamento não adequado, os efeitos eram menores da intervenção, ou seja, o cegamento tinha menor efeito quando o estudo era cego, o ensaio clínico demonstrava menor efeito do que quando o estudo não era cego. O que isso significa? Que o estudo sem cegamento ou com cegamento inadequado tinha mais resultados falsos positivos. Então, essa é uma atenção que nós temos que ter. Uma coisa importante, um conceito importante também, é isso aqui. Vocês, muitas vezes, quando forem ler um artigo, um ensaio clínico, vocês vão ver aqui embaixo escrito aqui, Trial Registration. Aí tem um número. Aqui, clinicaltrials.gov. E tem um outro detalhe aqui. São duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui, que é esse estudo aqui. Esse estudo Champion Phoenix é um randomizado, duplo cego e double dummy. Algum de vocês sabe o que é double dummy?
Double dummy é o seguinte, é quando você tem duplo placebo. Por exemplo, vamos supor que você esteja avaliando uma substância ativa, que é esse comprimido aqui, amarelinho, com traço no meio. Aí você faz um placebo exatamente igual, que é um comprimido amarelinho com tracinho no meio. Vamos supor que você esteja comparando duas substâncias ativas e não uma substância ativa com placebo. Como na tuberculose, né? Comparava moxifloxacina com etambutol dentro do esquema quádruplo, né? Um usava isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol, outro usava isoniazida, rifampicina, pirazinamida e moxifloxacina. Só que, no caso aqui, que você vai comparar duas substâncias ativas, uma é um comprimido cor de abóbora com tracinho no meio, e o outro é uma cápsula amarela. Então, obviamente, que você dando um comprimido amarelo, uma cápsula amarela e um comprimido cor de abóbora, tanto o paciente, o participante, quanto o investigador vão saber que estão tomando aquele remédio, né? Qual está tomando qual remédio. Então, o que você faz? Você faz uma substância ativa, aqui amarelo, e faz um placebo da substância ativa do outro braço. E aqui você faz um placebo do comprimido cor de abóbora e a substância ativa amarela. Então, você, ao invés de dar um comprimido em cada braço, você dá um comprimido e uma cápsula. Um comprimido num braço e uma cápsula no outro, você dá um comprimido e uma cápsula num braço e um comprimido e uma cápsula no outro braço. Sendo que em um dos braços o comprimido é droga ativa e a cápsula é placebo, e no outro braço a cápsula é substância ativa e o comprimido é placebo. É isso que é o double dummy, duplo placebo. Eu quero agora falar para vocês de um outro conceito, que é o ensaio clínico truncado. Alguns de vocês conhecem esse termo? Conheço, professor. É o que se chama stop the early, né? Exatamente. É quando um estudo é finalizado antes da sua previsão. Para falar disso, eu tenho que falar do DSMB, que é o Data Safety Monitoring Board, que tem outros nomes e no Brasil chama Comitê de Monitoramento de Dados de Segurança. Todo ensaio clínico tem que ter isso. O que é isso? É um grupo de pessoas externas ao estudo, não é o CEP, não é a Anvisa, não é nada disso. É um grupo de pessoas que os próprios pesquisadores ou o patrocinador escolhem para, a cada período de tempo, fazerem uma análise dos dados e dos eventos adversos do estudo para ver se o estudo continua ou para. De novo, não é o CEP, não é uma avaliação ética, não é o CEP pode fazer uma avaliação do estudo ao longo do estudo, a Anvisa pode mandar monitores para olhar o centro de pesquisa, o próprio patrocinador do estudo manda um monitor a cada tempo fazer uma análise de tudo, ver se está havendo violação do protocolo, se está correndo tudo bem, se está fazendo tudo certo, tudo bem. Mas, além dessas coisas todas, tem o DSMB, que é um grupo de pessoas, normalmente tem um estatístico, tem um especialista na área, uma pessoa com expertise em ensaio clínico, etc. E a cada período, digamos com 25% do estudo, 50% do estudo, o estudo, a proposta são 100 inclusões. Então, quando tiver 25 inclusões, o investigador principal e mais a pessoa, o data manager, a pessoa dos dados, faz um relatório parcial dizendo quantos foram incluídos, qual a resposta em cada braço, etc. Alguém faz isso e manda para o Data Safety Monitoring Board. E o DSMB vai avaliar se está tudo bem naquele estudo ou se o estudo tem algum indício de que necessite ser interrompido por 1000 questões, entre elas questões éticas. Em 1974 foi lançado esse Belmont Report, que já foi sempre revisto e tal, mas ele visa a proteção dos participantes. Então, o Belmont Report é baseado numa tríade, né, que é respeito, justiça e beneficência. No Brasil, utilizam-se 4 itens, que é justiça, respeito, beneficência e não maleficência. E quais são? O que eles querem dizer com isso? Respeito. O direito
do participante tomar suas decisões, obrigatoriedade do TCLE, proteção de vulneráveis, a justiça, a distribuição igualitária em benefícios e riscos, além do direito, aqui, com relação a respeito com o direito da pessoa se retirar do estudo a qualquer momento, sem precisar se justificar e sem abrir mão dos seus direitos como paciente. E beneficência, o estudo tem que ter um risco-benefício aceitável e tem que ser metodologicamente adequado. Então, o DCMB, ele analisa, a partir dos resultados, se isso está sendo cumprido. Então, vamos supor, o braço A, vamos supor que foram incluídas 50 pessoas e o desfecho que eles estavam querendo evitar é morte. Aí o braço A, 25 pessoas foram designadas para o braço A. Das 25 pessoas, 24 não morreram. E 25 foram para o braço B. E das 25 pessoas do braço B, 23 morreram. Não é ético você continuar nesse estudo, porque o braço A ninguém está morrendo, e no braço B todo mundo está morrendo. Então, como é que você vai continuar designando alguém para o braço B se você está vendo que está todo mundo morrendo no braço B? Obviamente, eu estou exagerando aqui para que o conceito fique claro. Então, nesse momento, o DSMB pode decidir interromper o estudo. Olha, esse estudo não pode continuar. Ou vocês mudam o braço B, ou para o estudo está comprovado que o braço A é muito melhor que o braço B. Mas nem sempre acontece isso. Às vezes, não é que esteja morrendo gente, mas é que um braço se mostrou muito superior ao outro e é um motivo para interromper. Mas não é comum que haja interrupção. O que normalmente eles fazem é alguma sugestão. Olha, eu sugeria que vocês fizessem isso, fizessem aquilo, tomassem mais cuidado com isso, tomassem mais cuidado com aquilo, etc. O DSMB ele foca muito na questão da segurança e da eficácia, né? Sobretudo segurança, também eficácia. Se um se mostrar muito superior, interrompe. Mas, sobretudo, segurança. Está morrendo. Olha, teve umas 3 mortes aqui que não estão bem explicadas e tal. Num estudo que eu conduzi, num dos esse que eu falei, não me lembro se foi esse do Mox ou foi um outro, e que, numa das primeiras avaliações, o número de mortes num dos braços estava muito maior do que no outro, tinha morrido ninguém, e num braço morreram 3 pessoas. Então, o DSMB pediu mais informações. Só que as 3 pessoas tinham morrido por questões totalmente não relacionadas, não associadas ao estudo. Tinham sido mortes violentas, porque eram estudos conduzidos em locais em favelas, né? Então, tinham pessoas que morriam por outras coisas não relacionadas à doença, tiro ou atropelamento, seja o que for. Então, a missão do DSMB fazer essa investigação. E por que tem tudo isso a ver com o ensaio clínico randomizado truncado? É justamente quando o DSMB interrompe um ensaio clínico precocemente, porque um braço está muito melhor do que o outro. É o chamado ensaio clínico truncado. Aí o que acontece? Aqui isso é um estudo, foi publicado no JAMA em 2010. Como sempre, eu boto as referências, vocês podem procurar e ler. O objetivo é comparar o efeito do tratamento dos ensaios clínicos randomizados truncados com a meta-análise de ensaios clínicos randomizados abordando a mesma questão, mas não truncados, não interrompidos precocemente. Por quê? Queria saber o seguinte: você previu incluir 100 pessoas. O estudo foi interrompido com 50. Quando se procurou 100 pessoas, calculou-se 100 pessoas, tem um motivo. Vocês se lembram que nós tivemos uma parte aqui que nós falamos tamanho amostral. Então, tem erro tipo 1, erro tipo 2, uma série de coisas, por isso chegaram àquele número. Só que o estudo foi interrompido precocemente, porque um braço estava muito superior ao outro, e do ponto de vista ético, não era adequado continuar. Mas será que isso atrapalha a avaliação do efeito da intervenção? Foi isso que esse estudo tentou ver. E eles fizeram o seguinte: eles pegaram 91 ensaios clínicos truncados, com 63 perguntas diferentes e 424 não truncados correspondentes, que fosse parecido. Fizeram aqui um pool dos riscos relativos, etc., dos truncados versus não truncados. Qual foi a conclusão deles?
a redução de risco do ensaio clínico truncado foi 30% menor do que nos ensaios clínicos não truncados. O que isso sugere? Sugere que os ensaios clínicos, quando você tem um ensaio clínico truncado, ele tem uma chance maior de mostrar um benefício que talvez não corresponda à realidade. Então, esse sujeito aqui fez um outro estudo que ele pegou o seguinte: em 2005, um autor publicou uma revisão sistemática identificando ensaios clínicos interrompidos precocemente. Aí construíram 1 milhão de simulações, utilizando programas estatísticos, etc., com base nesses ensaios clínicos truncados, e compararam o benefício aparente no momento que esses testes foram parados com o verdadeiro benefício caso eles tivessem seguido até o final. Esse estudo é recente, tem 2 ou 3 anos. O que ele concluiu? Eu boto em inglês e boto em português depois para facilitar, tá? Mas se vocês forem ver, os textos são semelhantes. Os ensaios clínicos interrompidos precocemente devido ao grande benefício de um dos braços superestimam a verdadeira redução relativa do risco em cerca de 50%. Ou seja, a verdadeira redução relativa do risco, se lembra que nós vimos? Redução relativa do risco, redução absoluta do risco. Redução relativa do risco, fazer uma conta, né? Taxa de eventos no braço controle, menos taxa de eventos no braço intervenção, sobre taxa de eventos no braço controle, e era a redução relativa do risco, que é um número fixo, 20%, 30%, 40%, e depois tinha a redução absoluta do risco, que era um menos o outro, que é utilizado para calcular o NNT. Então, ele está falando aqui, a verdadeira redução relativa do risco é superestimada nos ensaios clínicos truncados. Essa superestimação, no entanto, foi muito menor e praticamente não teve importância clínica quando você tinha um grande ensaio clínico como o SPRINT. O que eles verificaram? Que quando você tinha pelo menos 250 eventos, independente do número amostral, se chegou a ter 250 eventos, o que são eventos? São os desfechos. Se você chegou a ter 250 desfechos, a superestimação da redução relativa do risco é muito pequena, praticamente desaparece. Então, um ensaio clínico truncado em que ocorreu menos de 250 eventos superestima a redução relativa do risco, ou seja, a vantagem desse novo medicamento está superestimada. Talvez ela não seja tão grande quanto o estudo mostra, porque ele foi interrompido precocemente. Porém, se esse estudo era enorme, foi interrompido precocemente, mas chegou a ter 250 desfechos, que era um estudo enorme, com milhares de pessoas, esse efeito de superestimação da redução do risco, relativa do risco praticamente desaparece, não fica importante. Professor, então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu imagino que quando você está conduzindo um ensaio clínico, periodicamente o DSMB deve fazer uma avaliação do estudo, correto? Sim. Vamos supor que eu identifique, eu que estou na condução do estudo, que está acontecendo algo preocupante em algum dos braços, né? Eu posso submeter e antecipar uma avaliação do DSMB para o meu estudo, ou eu tenho que esperar aquele momento certo que o DSMB está, vamos dizer assim, num protocolo para avaliar, para ter uma avaliação? Não, o DSMB ele é independente, não tem nada a ver com você, ele vai se manifestar. Se você identifica um problema sério, é obrigação sua, por exemplo, eventos adversos sérios, você vai notificar, o Anvisa vai notificar o CEP e talvez até, e obviamente, consequentemente, o patrocinador, que pode optar por interromper o estudo temporariamente, até esclarecer o que está havendo. Entendi. Mas, por exemplo, a decisão de suspender um ensaio clínico obrigatoriamente passa pelo DSMB ou pode não passar? Não. Foi o que eu acabei de falar.
O DSMB é uma comissão independente que vai avaliar, independentemente de você, da monitoria, da Visa, etc, etc. Agora, você, como PI do estudo, todo estudo, ele tem, se é um estudo que você mesmo fez, você mesmo desenhou, você mesmo fez tudo num único centro, você é o único PI do estudo, então está tudo em cima de você. Mas não, normalmente não é assim. Quando se trabalha com a indústria, e pode ser que eu esteja falando bobagem, porque eu nunca trabalhei com a indústria, mas do que eu vi acontecer, dos contatos que eu tinha, a indústria normalmente manda um protocolo pronto, tem um investigador principal, que foi quem escreveu o protocolo, junto com a indústria, que são pessoas que sabem muito do assunto, que a profissão deles é só isso que eles fazem, e aí depois cada centro de pesquisa ou cada site tem um PI também, que é o responsável por aquele centro de estudo. Os estudos têm 4, 5, normalmente tem mais de um centro, mais de um site que chamam. Muito bem. Se você verifica um problema no seu site, e você tem uma lista, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, você tem uma lista de eventos adversos que são previstos, que vieram na brochura do investigador. A brochura do investigador corresponde a uma bula. Então, você tem lá, você vai testar um novo tratamento, mas esse novo tratamento não veio do nada. Ele antes fez uma série de estudos e tem uma série de eventos adversos previstos. Está tudo lá. Então, está acontecendo isso ali, estava previsto isso ali, você está vendo. E tem os eventos adversos inesperados, que não estão previstos. Obviamente que se for uma dor de cabeça que dura meia hora, se for um prurido na axila de 5 minutos, ou uma alteração leve na TGO, no hematócrito, óbvio, você vai referindo isso tudo. Mas, de repente, você começa a ter, você tem um acidente vascular encefálico, numa pessoa que não tinha fator de risco, e você, ao fazer a análise, que é uma análise cuidadosa, né, você consegue estabelecer que existe ao menos uma possibilidade de que aquele AVE tenha sido devido àquela intervenção que você está fazendo, e ela sequer estava prevista na brochura do investigador. É um evento adverso que vai estar colocando em risco a vida da pessoa que está participando. Então, ele deixa de ser um evento, passa a ser uma reação adversa, porque você acha que está associado ao medicamento, e ainda por cima séria, que colocou em risco a vida do indivíduo. Imediatamente, você vai ter que notificar, você tem prazo até para fazer isso, notificar a Visa, notificar o CEP, vai notificar o patrocinador, e as pessoas responsáveis por isso vão discutir se o estudo deve ser interrompido como um todo, porque se interrompe o estudo, interrompe em todos os sites, não é só no seu. Se for um problema do seu site, se aquele nexo de causalidade que você verificou é verdadeiro ou não, eles aí vão investigar outros sites, enfim. Essa não é uma decisão tomada assim facilmente. Por outro lado, não tem que passar pelo DSMB. A própria Visa pode suspender o seu estudo. O patrocinador pode, verificando que está tendo muito problema no seu site, ele pode suspender o seu site, ou seja, você vai parar de incluir e os outros vão continuar incluindo. Em última análise, quando você tem um patrocinador forte que te deu já o protocolo, a responsabilidade dessa decisão passa pelo patrocinador junto com o CEP e a Anvisa, no nosso caso. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada, professor. A interrupção precoce do estudo, ela poupa recurso patrocinador, porém, tem mais chance de publicação, porque tem resultado positivo, o que não deixa de ser um viés, né, porque aumenta a chance de publicar, e, ao mesmo tempo, estudos com resultados negativos têm menos chance de publicação. Então, às vezes, a gente vai buscar na literatura e acha resultados positivos e não acha resultado negativo, porque as revistas não querem publicar os resultados negativos. Porém, é importante salientar que a ocorrência de 250 eventos ou mais evita a superestimação, mas sabendo que os ensaios clínicos truncados superestimam o benefício da intervenção que a gente estava avaliando. Agora, um outro conceito importante é a análise de subgrupos. Para falar nisso, eu tenho que voltar à questão dos desfechos.
Vocês se lembram que o desfecho é a variável que avalia o efeito no braço de intervenção em comparação com o braço de controle. Tem o desfecho primário, tudo bem, e tem o desfecho secundário. Você tem desfechos secundários adicionais que ajudam na interpretação do resultado do desfecho primário. Mas você tem outros tipos de desfecho secundário, que é o que avalia, por exemplo, quando você tem um desfecho primário, que é mortalidade por qualquer causa, tá? E tem um desfecho secundário que apenas complementa o desfecho primário, ou seja, mortalidade por qualquer causa, tipo infarto, AVE ou causa não relacionada. E o desfecho secundário é verificar a mortalidade específica por infarto, específica por AVE. Esses desfechos aqui estão relacionados ao desfecho primário. Mas existe aquele desfecho secundário que não é relacionado com o desfecho primário. Ele começa a avaliar a mortalidade em subgrupos a partir de característica demográfica, idade, sexo, etc, etc. Então, não é mais um desfecho secundário complementar, é simplesmente uma avaliação de subgrupos. E é isso que eu quero falar com vocês. A avaliação do subgrupo, o objetivo é verificar se existe uma diferença no resultado que seja consistente em todos os participantes ou é por causa de uma ou de uma outra variável só. O que é importante? A análise de subgrupo deve ser delineada no protocolo do estudo, deve ser baseada em expectativas plausíveis e deve utilizar testes estatísticos de interação com modelos multivariados para avaliar o p-valor. Não pode ser avaliação univariável. Existe uma coisa que vocês vão ver demais em ensaio clínico, que é que a análise pós-hoc mostrou. O que é análise pós-hoc? Foi terminado o ensaio clínico e no protocolo não estava previsto uma análise, não estava prevista a análise de um determinado subgrupo. Mas os resultados não foram bons e os estatísticos vão descobrir um jeito de dar algum desfecho bom àquele estudo para poder publicar. Então, eles vão sair avaliando subgrupos, mas esses subgrupos não foram definidos no protocolo. Depois do estudo feito, o cara começa a procurar, começa a cruzar, até achar alguma coisa que interesse. Então, você começa a ter muitos subgrupos, a chance de resultado falso positivo, por acaso, é muito grande, e muitas dessas análises só relatam os efeitos que são estatisticamente significativos. Então, na análise pós-hoc, tem muito mais chance de erro do que na análise previamente planejada, porque a previamente planejada já foi baseada numa lógica clínica, numa lógica calcada em evidências anteriores, etc. Então, quando nós olhamos as análises de subgrupos, nós temos que sempre ter cuidado, porque existem limitações. Qual é a primeira limitação? Pode ser falso positivo, porque fez múltiplas comparações. Vocês devem se lembrar do estudo que eu mostrei com múltiplas comparações e dizia que um determinado tratamento estava avaliado ao surgimento de diabetes. E depois mostrou que não era verdade aquilo, porque foram feitas múltiplas comparações. Pode também ser falso negativo. Por quê? Quando você pega um subgrupo, o estudo total teve 1.000 pessoas. Você pega um subgrupo de homens com mais de 1,80 m, com nível superior, de 1.000 vai cair para 50, por exemplo. Aí vai dar um falso negativo. Por quê? Porque é uma amostra pequena de pessoas, não tem poder para identificar uma diferença quando ela existe. E outra, quando não tem aplicabilidade clínica. Quer dizer, os participantes daquele subgrupo têm características tão diferentes que você não consegue identificar se serve para o seu paciente. Quando você vira uma análise de subgrupo, você tem que considerar, primeiro, se há plausibilidade biológica. Então, é assim, tomar antibiótico combateu uma doença viral. A princípio, não tem plausibilidade biológica, então você já vê com desconfiança. Quantas análises foram feitas? O tamanho amostral de cada um desses subgrupos e a força estatística do P. E se foi pré-especificado ou não no protocolo. E aí, você tem que ter em conta que análises de subgrupos são sempre superestimadas e elas são geradoras de hipóteses. Você não pode basear um tratamento, tomar uma decisão clínica baseado numa análise de subgrupo. A análise de subgrupo gera uma hipótese e aí cabe ao pesquisador, aos pesquisadores,
desenharem, delinearem um ensaio clínico especificamente para estudar aquele efeito que foi estimado naquele subgrupo. Aí você, com ensaio clínico com tamanho amostral adequado, você pode chegar à conclusão de uma coisa que possa vir a ser aplicável, a ter aplicabilidade clínica. Como eu disse, então, os efeitos das análises de subgrupos devem ter sua aplicabilidade clínica comprovada no ensaio clínico adicional. Vocês vejam aqui. Esse estudo aqui, ele comparou a sulfipirazona com placebo e depois a sulfipirazona foi randomizada para placebo e aspirina e o placebo foi randomizado para placebo e aspirina. Então, você tinha um grupo usando sulfipirazona só, tinha um grupo usando sulfipirazona e aspirina, tinha um grupo utilizando placebo apenas e um grupo utilizando aspirina apenas. Concordam? E qual era o desfecho primário? O desfecho primário composto. O desfecho seria positivo se houvesse um AVE um AVE transitório, um AVE não transitório ou morte. Esse era o objetivo do estudo. Que delineamento é esse aqui? É uma pergunta. Esse aí... É paralelo? É paralelo. Não, paralelo tem só 2 braços, lembra? É o Ou 3 Double braços, mas tem somente uma randomização. É aquele quando você avalia mais de um... É o Double Dummy? É fatorial. Fatorial. Nós temos 3 delineamentos: paralelo, fatorial e crossover. Crossover começa tomando um remédio, sorteia, né? Aleatoriamente toma um remédio, ele toma um remédio, para um tempo, faz um washout, passa para outro remédio. Esse é o crossover. O paralelo, a pessoa chega, é sorteada para um braço ou sorteada para o outro braço. E o fatorial é sorteada para um braço ou para o outro braço, e aí cada um desses 2 braços é de novo sorteado para mais 2 braços. Então, no final, no fatorial, você tem 4 grupos para avaliar. Então, é um ensaio clínico randomizado fatorial multicêntrico duplo cego. Qual foi o objetivo? Qual foi a conclusão? Eles concluíram que a aspirina era eficaz para evitar, né, para controlar AVC em homens. Somente em homens. O que vocês acham dessa conclusão? O estudo foi um estudo feito só em homens? Não. Então, se ele não foi feito só em homens, é uma análise de subgrupo. Tem alguém com o microfone aberto aí. Então, foi uma análise de subgrupo. Esse estudo incluiu só 179 mulheres. Então, óbvio que tem muito mais chance de dar positivo para o homem do que para a mulher. Não porque ele seja o último homem, não na mulher, porque tinha muito mais homem do que mulher. Então, essa é uma análise de subgrupo. E aí se achou, durante algum tempo, que a aspirina só evitava AVE em homens. Vejam que esse estudo é de 1978. O que tinha que fazer? Tinha que fazer um ensaio clínico para avaliar isso, reavaliar esse negócio. Foi o que fizeram. Fizeram um outro estudo, uma revisão sistemática, melhor dizendo, com 25 ensaios clínicos, 29 mil participantes, 3 mil óbitos. Tratamento antiplaquetário, de novo, aspirina, sulfipirazona ou aspirina, mais dipyridamol. Desfecho primário, de novo, tal. O que eles chegaram? Não teve impacto nos óbitos de causa não vascular, reduziu a mortalidade de causa vascular em 15%, reduziu os eventos vasculares não fatais, AVC ou IAM, em 30%. Esse estudo foi feito em 1988, 10 anos depois. Então, a aspirina ela não é útil somente para homens. A revisão sistemática mostrou que ela é para homens e mulheres. Aqui foi uma análise de subgrupo. Então, muito cuidado com a análise de subgrupo. A análise de subgrupo ela delineia hipóteses para serem testadas. Aqui um outro estudo que comparava o stent com a revascularização cirúrgica. E eles compararam com a revascularização cirúrgica em pacientes e tal.
que tinham doença coronariana não tratada nas 3 artérias ou da artéria coronária principal esquerda, 2009, publicado no New England. Eles fizeram análise pós-hoc, que demonstrou que a taxa de eventos adversos cardíacos era mais elevada nos pacientes que tinham doença do tronco principal da coronária esquerda, com que acometesse associada a 2 ou 3 vasos. Eles tinham muito mais problemas do que os que tinham doença no tronco da coronária esquerda sozinho ou em combinação com doença em um só vaso. Análise pós-hoc, publicada no apêndice suplementar, 2009. Perfeito. Vocês confiariam nisso? Uma análise de subgrupo tem que gerar um novo ensaio clínico ou uma revisão sistemática para ver a resposta adequada. Aí um sujeito fez o seguinte, designou aleatoriamente quase 2.000 pessoas com doença do tronco da coronária esquerda, com baixa intermediária complexidade anatômica, enfim, para colocar stent ou fazer revascularização. 2019, 10 anos depois, 6 anos atrás. Conclusão. Em pacientes com doença do tronco da coronária esquerda de baixa ou intermediária complexidade, não houve diferença entre uma e outra com relação ao desfecho composto. Ou seja, o que aquele estudo mostrou era uma análise de subgrupo pós-hoc. Esse estudo mostrou que aquilo não é verdade. O fato de ter doença na coronária esquerda associada a 3 outras coronárias não aumentou o risco em relação a quem tinha doença coronária esquerda associada a 1 ou 2 coronárias. Foi o estatístico torturando os números até achar um resultado. Ficou claro isso? Então, na verdade, professor, uma análise pós-hoc, mesmo que ela seja oriunda de um excelente ensaio clínico randomizado, ela não pode ter o peso do ensaio clínico. Ela requer que você valide. Veja bem, uma coisa é a análise de subgrupo que foi delineada antes do estudo ser feito. Tudo bem. Ainda assim, a análise de subgrupo tem todas aquelas limitações que nós vimos. Tem um N menor, ela normalmente tem risco de falso positivo, risco de falso negativo, e ela tem grande poder da análise de subgrupo é gerar uma hipótese a ser testada. E tem uma que é pior ainda, que é a análise de subgrupo, que é pós-hoc, ou seja, ela não foi idealizada antes do estudo começar. Ela foi depois que o estudo já tinha ocorrido, tem os resultados, os estatísticos começam a fazer uma opção de comparações para achar coisa e acham isso. E aí você tem que considerar isso com muita cautela. Ela gera uma hipótese a ser testada. Basicamente é isso. Eventos adversos e reações adversas têm uma ampla legislação. Está aqui, é possível que já tenha coisa nova. Eu confesso que eu não procurei na legislação nacional se tem coisa nova, mas muito provavelmente tem sempre. Já tem um novo ICH. Isso aqui antigamente chamava Conferência Internacional de Harmonização. Recentemente mudaram o significado da sigla, se eu não me engano, agora é Congresso Internacional, alguma coisa assim. Mas o fato é que o que acontecia era que, antigamente, o sujeito fazia um ensaio clínico, provava que tal remédio funcionava bem lá nos Estados Unidos. Se ele quisesse vender esse remédio na Europa, ele tinha que fazer outro ensaio clínico na Europa. Se quisesse vender no Japão, tinha que fazer outro ensaio clínico no Japão. Se quisesse vender no Brasil, não, podia vender. Se fosse aprovado pelo FDA, a Anvisa ia aprovava, antigamente era assim. Quando eu ainda fazia consultório, as pessoas chegavam e diziam, tem esse novo remédio, já foi aprovado pelo FDA. Nem falavam Anvisa. Enfim, aí isso custava muito dinheiro para a indústria. E eles aí reuniram-se um dia, a indústria promoveu uma reunião com as autoridades dos sistemas regulatórios, basicamente dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Hoje em dia isso é ampliado para outros países, etc. Mas inicialmente foi isso, foram esses 3. Eles resolveram fazer uma regra única de documentos regulatórios para condução e análise de ensaios clínicos para caso
um estudo fosse aprovado, fosse realizado na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, uma vez que ele seguia as mesmas regras, esse estudo teria validade em qualquer um desses ambientes para ser aprovado. Obviamente, com a submissão de documentos adequados, etc., etc. Então, foi a primeira foi uma conferência internacional de harmonização, ou seja, para harmonizar as regras em todos os continentes. Na Europa é a EMA, nos Estados Unidos é o FDA, no Japão eu não sei qual é o nome. Hoje em dia a Anvisa participa, etc., mas no começo não era assim. Então eles fizeram muitos documentos, se vocês entrarem no Google, botarem lá botarem ICH, Conferência Internacional de Harmonização, vocês podem entrar no documento, que é enorme, porque tem regras ali para a própria indústria, tem regras de fabricação de medicamento, tem regra para tudo. Tudo você tem ali como fazer. E tem uma que interessa mais proximamente as pessoas que participam de ensaios clínicos, que o ICH tem E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7A, não sei, que tem uma série de Es, que eu, sinceramente, não me lembro agora se o E significa alguma coisa ou é só uma sigla. O E6 é o que se chama de boas práticas clínicas, Good Clinical Practice, GCP. A boa prática clínica é como a gente se comporta na condução, na elaboração de um protocolo de pesquisa clínica e na condução de um projeto de pesquisa clínica. Inicialmente foi delineado para funcionar em ensaios clínicos. Mas muitas das regras ali, que elas visam basicamente, além da harmonização das regras visando um resultado, uma interpretação de resultados adequada, visa também harmonizar as atitudes e ferramentas de proteção ao participante da pesquisa, do ponto de vista ético e do ponto de vista prático mesmo, né? Porque o voluntário, o participante, ele está colaborando com a ciência. Então, ele deve ser tratado de uma forma muito cuidadosa. Então, as boas práticas clínicas visam isso. E, com o tempo, verificou-se que as boas práticas clínicas poderiam ter aplicabilidade, várias das suas normas, etc., inclusive em estudos que não eram ensaios clínicos, porque uma vez que ela é digamos assim, a base dela é a ética, é a proteção do participante da pesquisa, qualquer estudo deve seguir mais ou menos essas regras. Então, mesmo quando os estudos não são de ensaio clínico, pelo menos os que eu participo e tudo, a gente sempre procura que os participantes façam um curso, ou leiam, ou tomem conhecimento das boas práticas clínicas. O primeiro curso de boas práticas clínicas que eu fiz, isso não me foi explicado. Então, eu achei que era um curso de boas práticas clínicas e ensinar medicina, né? Melhores formas de examinar o paciente, etc. Mas não é nada disso. As boas práticas clínicas versam sobre o significado de cada uma das coisas e das ferramentas dentro da condução do ensaio clínico. Uma das partes das boas práticas clínicas é a questão que se refere aos eventos adversos. Não é o objetivo desse curso falar de boas práticas clínicas, mas eu vou fazer uma rápida referência aos eventos adversos aqui. Então, aqui são algumas das legislações, como eu disse, podem estar desatualizadas. A primeira coisa é a definição de evento adverso, né? Qualquer evento médico inesperado que ocorra no indivíduo em uso de um produto farmacêutico, não necessariamente com relação causal com o produto, ou qualquer sinal desfavorável não intencional, incluindo a normalidade laboratorial, sintoma ou doença temporariamente associada, relacionada ou não ao produto, é um evento adverso. A partir de que momento o sujeito é considerado incluído no estudo? A partir do momento que ele assina um termo de consentimento livre esclarecido. A partir desse momento, ele é participante do estudo. Tudo que acontecer com ele é responsabilidade do centro de pesquisa. E se acontecer, a partir desse momento,
qualquer evento médico que seja inesperado ou qualquer sinal desfavorável ou não intencional é considerado evento adverso. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu estou no meu centro de pesquisa, chegou o participante, assinou o termo de consentimento livre esclarecido, eu coletei o exame de sangue dele e disse assim, olha, o senhor volta amanhã, porque amanhã eu já vou ter o resultado do seu exame de sangue, e se o hematócrito, por exemplo, se a hemoglobina, por exemplo, estiver acima de 12, o senhor vai tomar a primeira dose da intervenção, ou placebo, não sei o que é que o senhor vai tomar, mas enfim, o senhor vai cair aqui no braço A, mas o senhor vem aqui, já notifiquei, já foi feita a randomização, mas o senhor vem para o braço A. Mas só amanhã. Aí o sujeito vai para casa. Ele sai dali e é atropelado, quebra a perna. É um evento adverso? Sim. Sim. Quebrou a perna. É um evento adverso. Tem relação com a intervenção? Nenhuma, ele nem teve Acredito que não. Mas não importa. Não importa, porque ele já estava no estudo. Então, isso é um evento adverso. Mas isso é uma reação adversa? Não, porque reação adversa é todo efeito nocivo ou não intencional que o produto médico relacionado a qualquer dosagem de um novo medicamento, um novo uso do medicamento conhecido, acontece com o participante. Então, existe uma diferença entre evento adverso e reação adversa. A gente vê as pessoas usando essas duas palavras, essas duas expressões, melhor dizendo, como sinônimos. Não são. Reação adversa é quando há uma relação causal, mesmo que seja muito hipotética, ou seja, você não pode descartar a possibilidade de uma relação causal entre o produto que foi testado e aquilo que aconteceu. É uma reação adversa. E existe a reação adversa ou evento adverso sério. Morte é um evento adverso sério. Se for relacionado ao fármaco, é uma reação adversa séria. Se não for relacionado ao fármaco, é um evento adverso sério ou grave. Na verdade, a tradução para o português seria grave, não sério, né? Que sério em português significa outra coisa. Essas são os principais eventos adversos graves. Esses aqui são comuns, todo mundo considera. Morte, risco à vida, internação hospitalar ou prolongamento da hospitalização, deficiência, capacidade persistente ou importante, né? Significativo é um termo estatístico, anomalia congênita, etc. Existem alguns que são especificamente de alguns regulatórios. Por exemplo, a Anvisa considera transmissão de agente infeccioso por meio do medicamento uma reação adversa séria, ou grave. O FDA considera uma overdose um evento adverso grave. Então, existem alguns que são exclusivos de uma ou outra agência regulatória, o termo que me faltou. Mas essas 5 primeiras aqui são comuns a todas as agências regulatórias. A gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado com o evento adverso, porque, primeiro, não tem o mesmo poder estatístico, no caso não a presença, mas a ausência. Você, quando faz um cálculo amostral, você faz o cálculo amostral visando eficácia, não evento adverso. Eu mostrei para vocês, em slides anteriores, que você, para identificar um evento adverso incomum, você precisa incluir pelo menos 3.000 pessoas. Então, a gente tem que ter isso em mente. Quando você tem um ensaio clínico que inclui 2.000 pessoas, a possibilidade de você não ter visto um evento adverso incomum, ou uma reação adversa incomum, ou mesmo uma reação adversa grave, é muito grande. Quando você sai de 2.000 pessoas para 1 milhão de pessoas, obviamente vão aparecer eventos adversos incomuns. E eventos adversos raros também. Se esse evento adverso incomum ou raro for muito sério, muito grave, pode implicar até na suspensão do medicamento, mas a gente tem que ter em conta que todo medicamento, quando ele é liberado a partir de um ensaio clínico que normalmente não inclui milhões de pessoas, inclui milhares, muitas vezes menos de milhares. É sempre uma questão de risco-benefício. A gente não pode afirmar com todo...
Não, eu garanto que esse tratamento é seguro. Você não pode garantir isso, você está correndo um risco. É uma questão matemática. Então, e às vezes não deu tempo. Se são para doenças crônicas, então, por exemplo, teve um inibidor da COX, era um anti-inflamatório, que foi aprovado para tratamento da artrite pela FDA e foi liberado. Depois ficou sendo usado, está tudo bem, era ótimo. Aí um dia um pesquisador chegou à conclusão que esse anti-inflamatório parecia ser útil para prevenir tumor de intestino em pessoas com... como é que se diz, meu Deus? Quando a pessoa faz uma colonoscopia e tem um... Eu esqueci o nome agora. Tem uma pequena alteração que tem o potencial de se transformar em tumor de intestino. Então, não é apêndice, não, é... Adenoma. Pólipo. Então, ele verificou que esse anti-inflamatório, em estudos pré-clínicos e tudo, evitava que os pólipos migrassem, se transformassem em tumor maligno. E aí propôs um grande ensaio clínico utilizando esse anti-inflamatório para evitar tumor de intestino. Só que aí, para evitar tumor de intestino, são muitos anos, né? Seu pólipo você não avalia daqui a 6 meses. Né? Você toma um medicamento e avalia daqui a 5 anos. Só que aí, quando teve um número grande de pessoas e um tempo grande de pessoas, o que verificou? Que esse anti-inflamatório tinha sérios problemas, causava problemas cardíacos. E ele foi retirado do mercado. Enquanto ele estava sendo usado para artrite, não tinham percebido isso. Quando foram fazer um outro ensaio clínico, perceberam, tirou do mercado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, só o tempo morre. Então, eu fico, às vezes, pessoal, não, que a vacina causou isso, a vacina causou aquilo. Eu não sei, não há nenhuma evidência que tenha causado. Mas se causar, não é novidade, porque você está dando em milhões de pessoas. Eu já dei esse exemplo. Novalgina quase matou minha mãe. E é uma coisa que no Brasil é liberado, que é proibido. Quando você usa em milhões de pessoas, vão aparecer problemas. É sempre... nenhum remédio é 100% seguro ou 100% com efeito. Você tem 20 crianças com amidalite, você dá amoxicilina para as 20 crianças, 18 ficam curadas e 2 não. Você tem que dar outro antibiótico. É assim. Uma delas pode desenvolver uma doença, um efeito adverso grave, a amoxicilina. Você está interferindo no... Então, a gente tem que ter essa visão, essa humildade de entender que não é nada o fim do mundo, que realmente pode acontecer. Isso não significa que o remédio não presta, isso não significa que tem que para ninguém tomar mais nada. Não é assim. Sempre nós temos que botar numa balança risco-benefício. Então, os eventos adversos, a gente tem que ser... Normalmente, nós temos tempo de segmento insuficiente, as amostras não têm poder estatístico suficiente, a população do estudo é restrita, a gente não dá remédio para todo mundo, né? Tem grande número de eventos adversos potenciais que muitas associações são independentes. Aí, quando você testa simultaneamente, não aparece e tal. Então, quando você... Você lembra, de novo, nós vimos naquele caso que eu mostrei muitas variáveis sendo avaliadas, deu o falso positivo para diabetes. Então, esse artigo é muito legal, que ele fala isso. O tamanho amostral para eficácia, normalmente, é grande. Mas o tamanho amostral para reação adversa, normalmente, ele não é suficiente, ele é pequeno. Então, os ensaios clínicos são normalmente projetados para determinar a eficácia e não os eventos adversos. Eu queria falar para vocês de um outro conceito, que é o valor preditivo positivo. Quando a gente vai ver um paciente com suspeita de tuberculose, vem logo na cabeça assim, a pesquisa de bacilo álcool ácido resistente é positiva em 40% dos pacientes com tuberculose, 40% a 50%. Então, vou pedir um BAR. O nome disso é sensibilidade. Aí vem um BAR positivo na sua mão. Nesse momento, a sensibilidade já não importa mais. O que importa é o valor preditivo positivo. Sensibilidade é o número de pessoas com a doença que tem um exame positivo. O valor preditivo positivo é o número de pessoas com exame positivo que tem a doença. Então, a sensibilidade da pesquisa BR é 50%. O que isso significa? 50% das pessoas com tuberculose têm BR positivo.
Mas o valor preditivo positivo do BR positivo é 95%. O que isso significa? 95% das pessoas com BR positivo têm tuberculose. Então, quando você pede o exame, você pensa em sensibilidade. Quando você recebe o exame, você pensa em valor preditivo. Por exemplo, o valor preditivo positivo ele varia com a prevalência da doença. Então, chega no meu consultório, por exemplo, no meu ambulatório, um vozinho com seu netinho. Eu peço os exames de sangue, eu uso o que está no computador, vem aquele negócio já impresso, sem querer, eu peço a dosagem de antígeno prostático para o garotinho também, de 10 anos de idade. Aí vem a sensibilidade do PSA para um idoso de 80 anos para tumor de próstata é alta. Se tiver tumor de próstata, o PSA provavelmente vai estar aumentado. Tem a chance de mais de 80% aumentado. Mas um PSA positivo, ele só significa uma doença dependendo da prevalência da doença na população que eu estou vendo. Então, por exemplo, vem o PSA positivo para o velhinho. Pô, a chance dele ter um câncer de próstata é muito grande, porque a prevalência de câncer de próstata em velhinhos é alta. Mas vem o PSA positivo, eu vou fazer uma biópsia da próstata do idoso. Mas vem o PSA positivo no garoto de 10 anos de idade. A prevalência de câncer de próstata em crianças com 10 anos de idade é zero. Então, o valor preditivo positivo desse PSA nessa criança é zero. Eu não vou pedir uma biópsia de próstata na criança. Esse exame está errado, o valor preditivo positivo aqui é baixo. Então, o valor preditivo positivo é a probabilidade da pessoa que tem um exame positivo ter a doença. Ficou claro esse conceito? Sim. Olhando o slide, ajuda? Sim. A gente usa isso também para ensaio clínico. Então, os desfechos reportados muitas vezes são incompletos, são inconsistentes com o protocolo. Os artigos podem não ser confiáveis. E, muitas vezes, a probabilidade da intervenção, quando a gente tem uma intervenção positiva, no caso do ensaio clínico, é isso que a gente quer ver. O valor preditivo positivo do ensaio clínico, qual é? Ou seja, entre as pessoas que têm ensaio clínico, quantas realmente positivo, entre as pessoas que têm ensaio clínico positivo, ou seja, mostrando que o medicamento faz efeito, quantas realmente têm um ensaio clínico randomizado positivo, ou seja, em quantos remédios faz efeito mesmo. Então, uma das coisas importantes é a gente ver se é transparência. Eu mostrei no slide anterior um registro, mostrei lá no fundo aparecer clinical trials. Então, quando a gente vai ler um ensaio clínico e a gente fica meio inseguro e tal, a gente vai procurar se o protocolo foi disponibilizado. Então, por exemplo, aqui esse ensaio clínico publicado no New England, ele diz assim, o design do ensaio clínico foi publicado previamente. Aí você procura o artigo, está lá. Vai ver a referência bibliográfica, você vai pegar o protocolo que foi publicado antes do ensaio clínico ser conduzido. Você vai ver se o desfecho que ele botou no protocolo é aquele que ele mostrou no artigo dele. Quando você não tem, quando a pessoa não publica, que ela não é obrigada a publicar o protocolo, porque às vezes leva tempo, mas ela é obrigada a registrar. Então, por exemplo, existem várias bases para registro, clinicaltrials.gov, existe, está aqui, vocês podem entrar lá e ver, tem a ICTRP, que é da OMS, tem a REBEC, que é a rede brasileira. Então, esse ensaio clínico tem que estar registrado, um resumo do protocolo para você ver se o que ele fez depois é o que ele disse que ia fazer. Além disso, quando nós vamos olhar um ensaio clínico, para ele ser bem, nós começarmos a acreditar nele, ele tem que ter seguido o consorte. Consorte é, digamos assim, a anatomia que a publicação de um ensaio clínico tem que ter. Então, se vocês entrarem no consórcio, vocês vão ver que ele diz exatamente. Primeira coisa, o título e resumo tem que ter a introdução, aí na introdução tem que mostrar a plausibilidade biológica do que ele está falando, os objetivos específicos da hipótese clínica, aí nos métodos tem que estar o delineamento, tipo, modelo e fase, participantes, aí descreve tudo que tem que aparecer. Vai falando um por um, tudo isso tem que estar presente. E tem que sempre, duas coisas que eu vou ressaltar aqui, que nós devemos olhar, é o fluxo de participantes, que é a figura 1 sempre, e a tabela número 1, que são os dados demográficos, características clínicas dos participantes em cada braço do estudo. Na figura 1, sempre a figura 1 é essa. Eu vou mostrar mais adiante
Nós temos que prestar atenção em tudo, mas, sobretudo, nessa parte aqui, que tem a ver com um negócio que nós vamos falar depois, que é o viés de atrito, ou seja, a perda de pessoas, de participantes em cada um dos braços do estudo. E na tabela 1, nós vamos ver 3 coisas. Se foi feito um ajuste por covariáveis, ou seja, se existe um maior risco do desfecho acontecer com diabetes do que não diabéticos, então, normalmente, eles vão separar uma estratificação para diabéticos. Tem que haver um equilíbrio. Então, a média de idade no braço A e no braço B tem que ser parecida, o número de homens e de mulheres no braço A e no braço B tem que ser parecido, o número de pessoas os 2 braços, o P valor entre os 2 braços não pode ser menor do que 0,05. Por quê? Porque se for menor do que 0,05, significa que houve diferença entre os 2 braços. E o que a gente quer é o contrário, que não haja diferença entre os 2 braços, exceto pela intervenção. Quanto mais parecido o braço A for com o braço B, e a única diferença entre eles for a intervenção, no braço A toma um remédio, no braço B toma um placebo. Mas vocês são iguais em tudo, fatores de risco, idade, etc. O desfecho que aparecer vai ter uma chance muito grande de corresponder à realidade. O efeito da intervenção tem muito mais chance de ser verdade se os 2 braços forem equilibrados. É onde a gente vê isso na tabela número 1. Além de tudo, a tabela número 1 costuma mostrar a análise de subgrupos. E nós vamos olhar as características que nós vimos até então. Agora, isso aqui eu queria falar com vocês, que tem a ver com a análise de subgrupo. Vocês se lembram que quando eu mostrei a análise de subgrupo para vocês, que eu mostrei aquele caso que os pacientes tinham desenvolvido diabetes, e aí eu falei que o livro, o Friedman, ele sugere uma correção que ele atribui a Bonferroni, e com aquela correção você poderia discriminar, né, a chance daquilo ser verdade ou não. Aquilo está no livro do Friedman. Como eu disse, nada na minha cabeça. Porém, o Schultz, em 2005, como eu já disse, esse Kenneth Schultz é uma fera. Ele fala diferente. Ele diz o seguinte: não são necessários ajustes para comparações múltiplas, e na cabeça dele, na opinião dele, o ajuste Bonferroni não é bom. Não é uma coisa a ser utilizada. Agora, não resta dúvida que o erro tipo 1 se acumula a cada teste de hipótese executado e deve ser controlado pelos investigadores. O que quer dizer com isso? Você tem que tomar muito cuidado com o subgrupo. Quanto menos subgrupo, melhor. E mais, o estatístico deve mostrar, através de outros testes, ele tem que tentar corrigir o possível erro causado pelas comparações múltiplas. Em resumo, um autor diz uma coisa, outro diz outra. Eu gosto de mostrar 2, porque senão fica aquela confusão. Você se apega a uma das hipóteses, e aí quando alguém te contraria, né, diz o contrário, não, fulano falou, mas tem o Beltrano que falou diferente também. Esse é um dos piores problemas de você estudar muito, né? Se eu tivesse sossegado, eu já estava com uma das coisas na minha cabeça, está resolvido. Mas você começa a ler demais e começa a descobrir que um discorda do outro. Enfim, existem as 2 soluções. Obviamente, quem sou eu para concordar ou discordar, mas eu acho legal usar os ajustes de Bonferroni, não para me agarrar nele como não, esse aqui não tem efeito nenhum porque o ajuste Bonferroni mostrou que não tem efeito. Não. Eu usaria o ajuste Bonferroni para ficar mais tranquilo ou mais preocupado com uma determinada análise de subgrupo. E, de novo, não esquecendo, as análises de subgrupos são geradores de hipóteses. Só onde eu quero chegar. Um outro conceito, intention to treat. O que é intention to treat? Nós temos aqui na figura 1, foram avaliados para elegibilidade 300, aí excluíram 100, porque não atendiam o critério de exclusão, por causa disso, por causa daquilo. No final foi randomizado. Para o braço A foram 100, para o braço B foram 100. 88 receberam a intervenção designada, 86 receberam a intervenção designada, 12 não responderam, a gente tem que dizer o porquê,
aqui do 14 não respondeu, tem que dizer o porquê. Então, nós tivemos aqui, nenhum teve perda de segmento, aqui nenhum teve perda de segmento. Quando eles vão analisar aqui, o que eles fazem? Análise por protocolo. O que é por protocolo? Não foram só 88 que tomaram intervenção? Então, eles fazem uma análise pelo protocolo de 88. Mas fazem uma análise dos 100, ou seja, os 12 que não tomaram são analisados como se tivessem tomado o remédio. Então, vai se ver, mas ele morreu. Não teve, isso fala contra, isso atrapalha o ensaio clínico, teoricamente, né? Porque ele está designado, está sendo avaliado como se tivesse tomado o remédio A, ele não tomou o remédio A e teve um desfecho ruim. Não importa. É para isso mesmo que essa análise é feita. A análise de intenção de tratamento é feita com o objetivo de jogar contra o ensaio clínico. Se ainda assim o ensaio clínico for positivo, isso sugere que realmente o efeito existe. Então, isso é intenção de tratamento. Fiquem tranquilos que nós vamos falar mais sobre isso mais à frente. A perda de segmento ao longo do estudo induz um viés, né? Exceto aquelas que ocorrem ao acaso. Nós vamos falar também em detalhes sobre esse viés. Mas eu ainda estou falando nesse momento do intention to treat. Por que é importante o intention to treat? Para evitar esse viés, que é o viés de perda de participantes ao longo de um estudo. Na intention to treat, os participantes são analisados no braço de tratamento para o qual foram randomizados, independentemente da sua adesão ou do fato de terem recebido o tratamento para o qual foram designados. Existem dois artigos de um cara chamado Peto, está aqui embaixo, que são duas, assim... Eu até posso pôr, eu não sei se eu não postei. Se eu não postei, eu vou me lembrar e vou postar. São artigos enormes que são conceituais sobre ensaios clínicos. Eles são grandes e um pouquinho complexos, mas quem fez esse curso certamente vai entender sem maiores dificuldades, tá? Eles detalham esses aspectos que eu estou falando. A eficácia de uma terapia não é determinada apenas pelo seu efeito biológico, mas também pela habilidade do profissional de administrar, a capacidade de adesão do paciente ao tratamento. Ou seja, o verdadeiro efeito mesmo de um remédio é a combinação tanto do efeito biológico quanto das questões humanas, adesão ao tratamento, a características pessoais do paciente, de doenças associadas e uma série de outras coisas. Então, quanto mais próximo da realidade, melhor. Eu queria aqui fazer um exercíciozinho com vocês. Em uma das análises intermediárias, são enviados para o DS... Desculpa, ficou alguma dúvida em cima disso que eu falei aqui, do intention to treat? Professor, então, na verdade, os estudos que fazem a avaliação intention to treat, na sua concepção, eles são, vamos dizer assim, melhores em qualidade do que os protocolo? Olha, todo ensaio clínico tem que apresentar a intention to treat. Tá. Eles têm que... Eu vou falar de novo isso mais à frente, porque vocês sabem que eu fico repetindo as coisas que eu acho importante, que é porque eu falo no primeiro instante, isso fica, depois eu repito, ajuda a fixar. Mas, então, assim, os ensaios clínicos normalmente apresentam, assim, o intention to treat e o pelo protocolo. Uhum. Normalmente eles apresentam os dois. E, às vezes, apresentam uma farsa. Tem um negócio que eles fingem, eles botam assim, intention to treat modificado, que, às vezes, realmente é um intention to treat modificado e, às vezes, é apenas uma farsa. Uhum. É para enganar a gente, para justificar a perda. Porque quando você tem perda de um braço, quando eu falar de viés de atrito, eu vou falar disso, você pode ter perda porque é por acaso, né? Então, quando a perda é por acaso, ela é meio equilibrada nos dois braços. Nem todo mundo segue o estudo. O sujeito se muda, o sujeito casa, o sujeito muda de religião, aí o pastor não quer que ele tome mais aquele remédio. Tem uma série de motivos para uma pessoa abandonar um tratamento. Só que isso ocorre ao acaso. Consequentemente, se 10 pessoas abandonarem o tratamento do braço A, um número semelhante vai para abandonar no braço B, porque foi ao acaso. Então, vai ser 10 num braço e 12 no outro, ou 10 num braço e 8 no outro. Agora, se você tem um dos braços, perdeu 21, e o outro perdeu 4,
não é normal. Possivelmente, o que perdeu 21 tem algum problema. Ou o sujeito estava tendo reação adversa, ou o tratamento estava piorando ele, ou ele viu que outros colegas estão tomando outro tratamento, estão ficando bons, ele só piora. Alguma coisa está errada, houve um desequilíbrio, foi introduzido um viés aí, um viés de atrito, que começa a ter um atrito entre os que ficaram e os que se foram. Então, quando a gente analisa com intention to treat, a gente não elimina, mas reduz esse efeito. Entendi. 21. Existe um índice de perda que seja considerado aceitável? Existe. Posso falar agora, mas eu vou falar especificamente sobre isso, acho que é na aula que vem, que eu vou falar mais de análise, Tá. que aí eu vou dar números, etc. Tá Mas bom. normalmente acho que 20% é aceitável. O ideal é menos de 5%. Mas assim, você não é o fim do mundo se for 15%, 20%. Entendi. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre qualquer coisa ou alguma dúvida em cima do que foi dado hoje? Então, eu deixo com vocês esse pequeno exercício. Em uma das análises intermediárias que foi enviada, né, para o DSMB, a análise mostrou o seguinte resultado: ocorreram 201 desfechos primários, o risco relativo em relação ao braço controle, né, o braço intervenção ao braço controle, foi de 0,50, com intervalo de confiança de 0,35 a 0,65, ou seja, houve uma redução. Vocês se lembram que o risco relativo, quanto menor, melhor no ensaio clínico, né? Significa que o tratamento protegeu, diminuiu o risco do desfecho ruim. Então, como teve uma redução de 50%, o DCMB sugeriu uma interrupção precoce. A minha pergunta para vocês: na avaliação de vocês, o risco relativo da intervenção está superestimado? Caso não, por quê? Caso sim, qual o intervalo de confiança você imagina que se aproxima do verdadeiro? Vou dar aqui uns minutinhos. Não se esqueçam que as cópias dessa aula devem estar lá no ambiente no Moodle. Eu vou dar um tempinho para vocês, tá?
Vamos lá? Vamos. Sim, deve estar superestimado. Por quê? Porque teve menos, se lembra, de 250 eventos. Uhum. Nós vimos que existe uma publicação que fala que costuma haver uma super... Tem alguém com o som ligado? Nossa, Há uma superestimação de mais ou menos 30%. Né? Então, a provável redução de risco do ambiente, eu falei risco relativo ou redução de risco, né? Porque foi menos de 1, né? Para 50%, seria 30% de 50%, ou seja, a redução de risco provavelmente não foi de 0,5, foi de 0,65, né? Por quê? Porque 30% de 0,5 é 0,15. 0,5 mais 0,15 dá 0,65. Então, se nós fizermos a mesma coisa para o intervalo de confiança, deve ser provável, né? Nada disso é exato. Isso é uma coisa que a gente usa na cabeça para ver o efeito daquela intervenção. Então, é possível que essa intervenção não tenha uma redução de risco de 50%, e sim de apenas 35%, ou seja, de 100 cai para 65%, redução de 35%, e o intervalo de confiança deve ser de 0,45 a 0,84, que é 30%. Ainda assim, é uma intervenção que está reduzindo o risco de uma forma importante. Reduziu de 100 para 65. Redução de risco de 35%. Ficou claro o raciocínio aqui? Ficou, professor. Muito claro. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho dúvida, mas eu acho que eu vou esperar para análise quando o senhor for explicar. Eu acho que é melhor, né? O que é que o senhor acha? Eu vou explicar o quê? Quando for falar mais de análise intensa to treat, eu posso até dizer agora, é um exemplo que eu tenho de um ensaio clínico, por exemplo, que houve de 1.600 pessoas, 400 pessoas abandonaram o tratamento. 1.600? De 1.600, 400 abandonaram o tratamento. Não é? E depois que eu fui... 400 é quanto de 1.600? É 40%, né? Deu um pouquinho... Mais ou menos 30%, né? 31%. 30%, exatamente. Eu fiz esse cálculo. Aí, na verdade, quando eu fui ver o estudo, não é, em termos de desfecho, o que ele calculou de eventos no placebo bateu quase certo. Então, ele calculou 37%, no estudo deu 36% com essa perda. Mesma coisa. Mesma coisa, praticamente, né? Agora, o que ele calculou entre a intervenção versus não foi 17% de diferença entre os desfechos, o outcome, né? E o cálculo lá foi 10% depois, com a perda. Eu não sei se isso... Não, aí tem uma coisa que você tem que ver o seguinte. A perda de 30%, ela foi igual nos dois braços? Foi. Foram 200 pessoas, 203 em um grupo, 201 em outro. Então, veja bem. No total de 1.600, foi 800 para um braço, 800 para o outro, mais ou menos, certo? Certo. 200 é quantos por cento de 800? 200 é mais ou menos o quê? 10% seria 80, né? Seria em torno de 28%, mais ou menos, né? Pois é. É uma perda que faz a gente pensar, que é uma perda alta. Mas foi multicêntrico ou unicêntrico? Foi multicêntrico. E aí depende do tipo de... Porque essa perda enfraquece o estudo, tá? Uhum. Porque é muito grande. É muito grande. 30% é muito grande. Aí você tem que começar a fazer essa... Você vai começar... Ao invés de analisar o intention to treat, começa a analisar tudo. Você começa a ver o todo do estudo. Por exemplo, qual foi a intervenção? Foi intervenção contra intervenção ou foi intervenção contra placebo? Intervenção contra placebo.
É estranho você ter uma perda de 30% no placebo. Eu achei estranho também. Agora, a doença era muito grave, né? Não é? Então, assim, o que eu me recordo... Aí vamos para o segundo ponto. Os autores descrevem as causas das perdas. Então, a gente tem que ver, por exemplo, se é uma doença muito grave, às vezes a perda foi por morte. Uhum. Aí, se é uma doença grave, você tem uma mortalidade elevada. Não é um problema tão... Ainda é um problema, mas já não é tão grande. Se a morte foi... Por exemplo, vamos supor, qual era o desfecho? É morte geral, desfecho. Desfecho é morte. É. Então, você, de repente, não é que você teve uma perda de acompanhamento, é porque os caras morreram mesmo. Então, se a mortalidade foi menor no braço intervenção do que no braço controle, a perda diminuiu o efeito do estudo, mas gera uma hipótese. Gera uma hipótese. Você não pode... Aí você tem que fazer uma série de análises antes... Tudo aquilo que a gente viu até agora e que a gente vai ver, por exemplo, certamente tem desfecho secundário. Aí você vai ver, os desfechos secundários estão na mesma direção do desfecho primário, que às vezes é assim. Outra coisa, normalmente o desfecho morte são diferentes tipos. É morte por infarto, morte por AVE e morte geral. Aí você tem que identificar as 3 formas de morte. Que às vezes a morte foi num determinado grupo só, tá entendendo? Morreu quase todo mundo de uma coisa só. Isso tudo a gente, quando for fazer análise, vai ver. A gente vai discutir exatamente esse tipo de coisa. O número mágico é 20%, mas a gente também não pode se agarrar a esse número de forma assim, passou de 20%, nada presta. Foi muito curioso. Foi muito curioso, porque esse estudo é um estudo que eu sempre apresento, né? Discuto lá com meus alunos. Sempre, 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 que eu acho ele muito assim elegante, porque ele foi cego, porque ele foi duplo cego, a randomização foi oculta, e ele foi um estudo truncado, mas ele foi um estudo truncado com 500 desfechos. Então, aquela possibilidade, né, seria menor. Praticamente não tem problema nenhum. Pois é. Quando eu analiso, aí eu sempre assim, e foi o menor, eu sou cardiologista, né? Foi o menor NNT na cardiologia, foi esse estudo, de uma droga barata, que é acessível no SUS, eu faço muito saúde pública, aquela coisa toda, né? Então, assim, eu sou encantada com esse estudo. Quando foi ontem, nunca professor passou, eu acho que exatamente esse momento que ele está, eu digo assim, revivendo aqui, né? Os detalhes, que eu acho que é isso que a gente precisa fazer enquanto educador, enquanto gestor, é sempre estar revivendo tudo, na nossa prática. Então, por exemplo, eu tenho certeza que o professor, apesar de anos a fio dando essa aula, sempre tem alguma coisa a mais que ele vai lhe provocar para poder estudar, não é isso? Aí, resultado, não, como a gente esquece as coisas, né? Às vezes vocês me fazem uma pergunta e eu fico assim, aí meia hora depois eu lembro a resposta. Exatamente. Aí, quando foi ontem que eu vi, esse estudo, assim, para mim, é o estudo mais elegante que tem na cardiologia, né? Quando eu vi 400 perdas, eu disse, eu nunca tinha visto isso. Aí eu lembrei que o meu professor participou desse estudo e ele me disse assim, na época, esse estudo foi feito em 1997, eu acredito. Aí ele disse, olha, a coisa mais difícil de um ensaio, de um estudo, naquela época não tinha smartphone, não tinha não é internet ainda. Aí, resultado, ele disse, olha, o que aconteceu foi acompanhar quem viveu e quem morreu. A gente não dava conta disso. Aí eu me lembrei exatamente do que ele disse, porque ele também participou. A gente incluiu o paciente aqui no centro que eu trabalho. No hospital que eu trabalho, esse meu professor, que está aposentado agora, eu lembro que ele falou, olha, a coisa mais difícil não era ver o doente no ambulatório, era saber se ele morreu ou não. Porque ele vai para outro hospital, mora no interior e morre. Aí eu me lembrei disso. Como eu vi que era homogêneo, que era igual, e a doença era gravíssima, eu disse, talvez não tenha tido tanta influência. Mas depois eu mostro ao professor. Nós vamos discutir isso, mas você tem vários aspectos que você falou que são importantes. Em primeiro lugar, as perdas nos estudos antigos eram mais, digamos assim, mais fáceis, porque você tinha menos recursos. Por exemplo, o sujeito hoje em dia, você pode mandar um zap para ele, lembrando que ele tem consulta amanhã.
você tem meios de transporte melhor, você pode buscar, você pode telefonar, você pode, inclusive, hoje em dia, disponibilizar, às vezes, tickets para dar para ele vir, etc. Não era tão simples no passado. Segundo, depende do lugar. Por exemplo, o que acontece? Muitas vezes, sobretudo antigamente, a gente, na ânsia de... Nós não tínhamos muita experiência, né? Na ânsia de incluir, a gente incluía os pacientes sem fazer uma coisa que eu vou discutir, acho que é na próxima aula, que é com relação à perda de paciente, assim. É muito comum hoje em dia fazerem um negócio chamado run-in, antes da randomização. O que o sujeito faz? Você tem indicação de ser incluído no estudo. Aí eu pego aquela pessoa e 2 semanas antes de começar o estudo, ela toma o remédio dela e eu dou placebo. Aí eu vejo que ela não teve uma adesão ao tratamento de 80%, pelo menos. Ela já assinou o TCLE, mas eu não randomizei. Eu estou dando um placebo para ela. Como eu estou vendo que ela não está tendo adesão, que ela é uma pessoa que não liga muito, eu desincluo ela, tá entendendo? Eu excluo ela, não randomizo. A gente não fazia isso porque, muitas vezes, os centros de pesquisa, e o que eu vou falar aqui não é falando mal, nunca é falando mal, eu falo fatos. Muitos centros de pesquisa, quando eu fazia os ensaios clínicos, eu tinha um grant, eu tinha um valor que me davam, eu administrava através... a fundação, porque eu não recebia. Quem me dera, se eu recebesse o dinheiro para mim, eu nem estava aqui, eu tinha sumido. Eu morava num lugar e ninguém me achava. O dinheiro ia para uma fundação e você é o ordenador. Então, você organiza, você gasta isso, aquilo. Mas, muitas vezes, os centros eles são remunerados por inclusão. Cada indivíduo que você inclui, você recebe X. Então, às vezes, sobretudo no começo, na ânsia de incluir, não se prestava muita atenção no risco de perder. Incluiu, recebeu. Perdeu, perdeu. E aí, então, você, hoje em dia, tem um cuidado maior com isso. Tem uma atenção maior com isso, porque a gente já percebeu que a perda estraga o estudo. Então, um estudo belo, como você falou, provavelmente já tem outros estudos que confirmaram a eficácia desse tratamento, já que é um estudo antigo. Que é isso que tem que fazer. Se você... Lógico, Daniela, fica à vontade. Você viu esse estudo é um estudo elegante, e aparentemente com uma aplicabilidade enorme. É muito importante. Uma das coisas que a gente faz a análise é para ver a aplicabilidade no meu consultório, no meu ambulatório, no meu dia a dia. Eu não tenho consultório, não tinha, mas no meu ambulatório. Eu falo consultório, mas é ambulatório. Mas aí o que a gente faz? Como é um estudo antigo, a gente vai buscar novos estudos sobre o mesmo fármaco que deve ter. E aí você vai ver se os novos estudos confirmam que com essa perda a gente fica com a sensação de que está tudo bem, mas a perda foi grande. Ela bota digamos assim, não digo uma pulga, mas um percevejo, um pouquinho maior atrás da minha orelha, que a perda foi muito grande, embora seja equilibrada. Mas gera uma hipótese forte de que ele funciona. Então, o que provavelmente alguém fez novos estudos ou até uma revisão sistemática sobre esse fármaco, que é o ponto que eu, se fosse você, veria. Esse estudo tem quantos anos? 10, 15 anos? Foi 2025. Certamente tem outros estudos que vão confirmar essa hipótese ou vão refutar. Eu espero que não refutem essa hipótese, que aí você vai se sentir traída. Na verdade, o perfil tem outro estudo, mas a inclusão é diferente, a população é mais de infartado, mas aí tudo foi na mesma direção, sabe? Pois é, mas aí é uma boa você fazer, já que você tem essa dúvida, procura uma revisão sistemática. Se não foi feita nenhuma revisão sistemática, você pode fazer uma revisão sistemática. Tá bom, quem sabe? Eu estou falando sério. É assim que a maior parte dos meus estudos surgem assim. Eu fiz um trabalho com alunos de iniciação científica, ainda temos um tempo, nós temos 3 minutos, só para complementar. Eu tive uma reunião com alunos de iniciação científica, e ao sair no campus, andando, a reunião foi no fim do dia, eu estava saindo à noite já, eu vi alunos, que não obrigatoriamente medicina, mas alunos em geral, usando cigarro eletrônico, no campus.
Cigarro eletrônico já é um absurdo. No campus, então, eu achei um absurdo maior ainda. Aí perguntei para os alunos, vem cá, muita gente fuma cigarro eletrônico aqui, os alunos, muitos. Aí eu fiz, vamos fazer um estudo transversal, vamos ver a prevalência de uso de cigarro eletrônico pelos alunos da medicina do primeiro ao último ano e ver se no último ano tem menos gente usando cigarro eletrônico do que no primeiro. Fizemos e tal, um horror, uma prevalência alta, não muda nada do primeiro para o sexto, ou seja, o ensino de tabagismo na faculdade está insatisfatório. Inclusive, aí fizemos um artigo, foi publicou esse ano no International Journal Tuberculose and Lung Disease. Muito bem. Quando nós estávamos escrevendo, começa aquela troca de carta com o editor, um dos editores chegou e disse assim, vamos publicar... nós escrevemos carta ao editor porque é mais barato, né? E é caro publicar, né? Então, aí um dos revisores escreveu assim, mas já existem muitos estudos sobre esse tema. Eu fiz uma revisão rápida e respondi, não existem muitos estudos, não. Existem poucos, especificamente sobre esse tema, e mostram isso e isso. A partir dessa pergunta, eu já saí dali dizendo assim, vou fazer uma revisão sistemática de prevalência de tabagismo eletrônico em estudantes de medicina. Muito bem. Então, publicamos o artigo, chamei os alunos da iniciação científica e estamos agora escrevendo, devemos terminar essa semana, escrever o protocolo, vamos registrar no Próspero e vamos fazer uma revisão sistemática de prevalência, que é uma coisa nova, que pouca gente... Tem uns 7, 8 anos que surgiu isso. Eu mesmo não tenho experiência, é a primeira que eu estou fazendo, mas, enfim, como eu sei fazer mais ou menos, a gente acaba conseguindo, né? Então, surgiu assim, de uma... Então, é isso que eu estou falando. Você tem esse ensaio clínico, que é importante, que é legal. Vale a pena escrever um protocolo, fazer a revisão sistemática especificamente sobre esse artigo, para confirmar ou refutar o estado da arte sobre isso. Muito bem. A gente termina um curso desse assim com várias ideias, normalmente. Muito bem. Muito obrigada, professor. Boa tarde para todas e todos. Vou para o meu ambulatório. Até logo. Obrigada. Muito obrigada. Até quinta. Tchau, tchau. Até quinta.